Shalom, shalom, a graça e a paz do Senhor seja contigo. Aqui é a pastora Laziene e eu estou passando para fazer um convite para você. O Senhor colocou no meu coração o desejo de criar um grupo de WhatsApp para compartilhar porções das Escrituras Sagradas. E eu quero, para fundamentar este convite, quero pontuar pelo menos 3 razões pelas quais devemos ouvir as Escrituras Sagradas. Primeira razão, porque as Escrituras Sagradas são as palavras de Deus. Quando ouvimos as Escrituras, estamos ouvindo a voz de Deus, é Deus falando conosco. E 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos diz o seguinte: toda Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade, pleno preparo para realizar todas as boas ações. Aleluias! Eu tenho certeza que nós, como povo de Deus, desejamos viver de maneira apta, capacitada para cumprir os propósitos de Deus nesta terra. Afinal de contas, eu e você estamos aqui neste tempo com um propósito. E eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Tenho certeza que você também deseja cumprir o propósito de Deus. E então, quando nós ouvimos as Escrituras, que é a palavra inspirada de Deus aos nossos corações, então a verdade de Deus, ela é ministrada nas nossas vidas. E quando a verdade é ministrada, o mal é repreendido. Os nossos erros são corrigidos. E nós aprendemos a maneira correta de viver, de tal forma que o nome do Senhor ele seja glorificado através da nossa vida. A segunda razão, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, ela é apta para separar a alma do espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e as intenções do coração. E aqui tem algo poderoso. Primeira palavra inspirada. E essa palavra inspirada, que é a palavra de Deus, ela é viva. Isso quer dizer que a palavra de Deus tem o poder de gerar vida. Ela tem o poder de transformar situações e circunstâncias. A palavra de Deus tem poder de cura, tem poder de restauração, de libertação. Todas as vezes que nós nos expomos ao poder da palavra, nós seremos curados, restaurados, renovados, alimentados, nutridos, fortalecidos na nossa fé. E é interessante como, já no tempo de Jesus, as pessoas compreendiam isso. É Lucas capítulo 6, a partir do versículo 17, nos diz o seguinte: e descendo com eles parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. Como é poderoso esse texto, como é maravilhoso o entendimento que aquela multidão, que acompanhava Jesus, que estava à procura de Jesus, o entendimento que eles tinham. Primeiro eles iam para ouvir a palavra. Eles não iam em busca primeiro do milagre da sua bênção. Primeiro eles iam ouvir, porque eles sabiam, eles entendiam que se eles se abrissem para ouvir a palavra, eles estavam expostos ao poder da palavra que cura, que restaura e que liberta. E então o versículo diz, eles iam para ouvir e depois de ouvir, e serem curados das suas enfermidades. Como também os atormentados de espíritos imundos para serem libertos, e eram curados. Aleluias! E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos.
e trazendo para o nosso contexto hoje. Então, ou seja, não tem como tocarmos em Jesus fisicamente como a multidão tinha esse privilégio, mas nós podemos tocar em Jesus com a nossa fé. E precisamos entender que todas as vezes que nós ouvimos a palavra, não aquele ouvir de escutar, de entrar no ouvido e sair pelo outro, mas quando nós nos dispomos a ouvir, prestar atenção, nós estamos sendo ministrados pela palavra. Cura, libertação, restauração. Tudo isso Jesus Cristo conquistou na cruz para mim e para você. E o nosso Pai, Ele está desejoso que cada um de nós possamos desfrutar da plenitude de todas as bênçãos que o Senhor conquistou para nós em Cristo Jesus. E a terceira razão pela qual devemos ouvir as Escrituras. Romanos 10:17 diz assim: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós sabemos que podemos fazer muitas coisas sem fé, porém nada que agrade a Deus. Pois a palavra diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, sem fé é impossível. Então, se nós quisermos agradar a Deus, nós precisamos viver uma vida de fé. Hebreus 11:6, Na verdade, só conferir aqui na palavra para não ter dúvida. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Aleluias! Que promessa gloriosa! Então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, mais a minha fé será fortalecida. E como disse o escritor de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso agradar a Deus, você não pode agradar a Deus se não for pela fé. E até porque somos desafiados a andar por fé e não por vista, porque senão não agradamos o Senhor. E também a palavra ainda nos diz que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador, que Ele é recompensador de todos quantos o buscam, de todos quantos se aproximam dEle, se consagra a Ele. Sim, Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele não é apenas o Criador dos céus e da terra e do universo. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele também é o nosso Pai. Ele é o nosso Abba Pai. Jesus, Ele veio para apresentar Deus como Pai. Lembra da oração do Pai Nosso, a oração modelo? Ele apresenta Deus como Pai. Por isso Ele começa a oração dizendo: Pai Nosso que estais no céu. Sim, Deus, Ele é o Criador de todo esse imenso universo. Deus está sentado em um trono de glória. Esse Deus que é eterno, que reina de eternidade a eternidade, de geração a geração. Mas esse Deus, Ele é o meu Pai. Ele é o seu Pai. Nós somos filhos amados do Pai, porque estamos em Cristo Jesus. E Ele é galardoador, recompensador de todos aqueles que o buscam e que se aproximam dEle em fé. Tenho certeza que Deus, como Pai perfeito que é, Jesus, Ele diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Como pais, nós temos prazer de satisfazer os desejos dos nossos filhos quando eles são legítimos. Para nós não é um fardo, nem tampouco um jugo satisfazer os desejos do coração dos nossos filhos quando eles são legítimos. Imagine Deus que é perfeito. Imagine Deus que é esse Pai de amor, que nos amou de tal maneira, que entregou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para pagar o resgate pela minha alma e pela sua alma. Ele está desejoso de que nós possamos usufruir e desfrutar de tudo aquilo que Ele destinou a nós
através de Cristo Jesus. E então, pelo menos essas 3 razões, para nós ouvirmos as Escrituras. Eu deixo aqui, depois desta fala, este convite para você entrar no grupo. Fé vem pelo ouvir. Estarei compartilhando um capítulo das Escrituras, fazendo um breve comentário daquilo que Deus trouxer ao meu coração para compartilhar com você. Acredito que será uma bênção. Vou ficar muito feliz de ter você participando comigo nesse grupo e tenho certeza que Deus ele vai fazer coisas gloriosas nas nossas vidas. Que Deus o abençoe poderosamente.